Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre duas particularidades do Brasil, no nosso quadro História delas e deles. São duas datas que constam no nosso calendário nacional e que são comemoradas no mês de abril. Essas datas nos foram ensinadas um pouco de forma engessadas, mas nós estamos falando do descobrimento do Brasil e do Dia de Tiradentes. Mas para começarmos, dá aí um like no nosso vídeo, dá uma curtida para ajudar o nosso canal. Então, vamos à nossa vinheta de abertura. No século XV, Portugal foi pioneiro das expansões marítimas, seguindo um aprendizado pelos genoveses da Itália, que detinham novas técnicas de navegação. Outra vantagem que eles tinham era a sua posição geográfica, que facilitava suas andanças pelo Atlântico. Os portugueses se lançaram em busca de ouro e especiarias, pimenta, cravos, canela, que serviam para disfarçar o mau gosto dos alimentos, que naquela época não tinham muitas possibilidades de conserva. Para o europeu, se lançar ao mar em busca de novas aventuras era também fortalecer o imaginário de lendas de outras terras, animais marinhos gigantescos, sereias. A partida de Belém foi 9 de março. Seguimos nosso caminho, por este mar de longo, até que terça-feira das oitavas de Páscoa, topamos alguns sinais de terra, ao qual o capitão pôs o nome do Monte Pascoal e a terra de Veracruz. E quinta-feira, lançamos âncoras, já lá estavam 18 ou 20. Partos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nicolau Coelho somente arremessou-lhe um sombreiro preto, e um deles lhe arremessou um sombreiro de penas de ave, vermelhas e pardas. Afonso Lopes tomou 2 daqueles homens da terra, levou-os à capitaine. O capitão estava com um colar de ouro, muito grande, ao pescoço. Um deles fitou o colar do capitão, e começou a fazer acenos com a mão em direção à terra, e depois para o colar, como se quisesse dizer-nos que havia ouro na terra. Com uma frota de caravelas e naus, embarcações modernas e eficientes para a época, o Pedro Álvares Cabral avista a terra brasílica, nas costas da Bahia. É importante analisarmos que não é interessante aceitarmos que essa chegada de Cabral ao Novo Mundo tenha sido por acaso. Sempre era muito caro para se organizar uma expedição, e neste caso, com mais de 10 embarcações entre naus e caravelas, Portugal não se arriscaria em um investimento tão alto para apenas um tiro no escuro, como se diz na gíria atual. Financiadores de Gênova e Florença contribuíram para esta aventura marítima, já que Veneza dominava o tráfico, comércio de especiarias do Oriente para a Europa. Estudiosos têm em suas teses que a frota de Cabral, que estava seguindo para as Índias, tinha assim uma parada estratégica onde hoje é o Brasil, nos levando a compreender que estas terras já eram do conhecimento da coroa portuguesa. Outras expedições, tanto portuguesas como espanholas, segundo relatos, já haviam passado por territórios onde hoje é Pernambuco, Ceará, Maranhão, por exemplo, mas não registraram o descobrimento dessas terras, por diversos motivos. Em relação aos espanhóis, pode-se dizer que o acordo do Tratado de Tordesilhas, entre Portugal e Espanha, seria um motivo para que os portugueses fossem detentores desta terra. Nomes como Duarte Pacheco e Vicente Pinzón estiveram por aqui antes da chegada de Cabral. Agora vamos falar sobre a Inconfidência Mineira. No dia 21 de abril é comemorado o Dia de Tiradentes. Mas quem foi Tiradentes? E o que significa essa Inconfidência Mineira? Vamos lá? Nos últimos anos do século XVIII, surgiram movimentos, manifestações que eram contra a dominação da coroa portuguesa em terras brasileiras. Este século é marcado pelo ciclo do ouro no Brasil, com a ascensão de cidades como Ouro Preto, antiga Vila Rica. Por volta de 1780, a coroa portuguesa passa a não receber regularmente seus impostos preditos em relação ao ouro das Minas Gerais, levando o reinado a decretar a derrama, que seria a imposição de impostos obrigatórios,
onde se pagaria os impostos à força, e isso desagradou a elite do lugar, militares, intelectuais, pessoas ricas. Surgiram então um grupo de clérigos e intelectuais da elite, que, em reuniões secretas, tiveram a ideia de transformar Minas Gerais em um estado independente do Brasil. É importante ressaltar que os Inconfidentes eles não lutavam por uma independência do Brasil para Portugal, já que o mesmo não possuía uma identidade nacionalista naquele momento. Dentro do movimento, surge então a bandeira por eles criada desse novo país, que hoje vem a ser a bandeira do estado de Minas Gerais. É nomeado então um novo governador, enviado pela coroa portuguesa para as Minas Gerais, Visconde de Barbacena, com ordens de decretar a derrama. Em 1789, ano da Inconfidência Mineira, com os integrantes do mesmo se organizando para lutar pelo decreto da independência de Minas Gerais, um homem chamado Joaquim Silvério dos Reis delatou o movimento em troca do perdão de suas dívidas perante a coroa portuguesa, ocorrendo assim a prisão dos Inconfidentes. É importante lembrar que a Inconfidência Mineira teve como participantes pessoas que representavam a elite da economia e da intelectualidade do local. 12 pessoas foram então condenadas à morte, mas por fazerem parte desta elite, gerou uma indignação, onde ocorreu que 11 dessas pessoas foram julgadas e expulsas do país, indo para colônias portuguesas na África. E um entre esses 12 foi condenado à morte, chamado Joaquim José da Silva Xavier, ou seja, Tiradentes. Ele, o Tiradentes, mesmo sendo considerado por alguns estudiosos como líder do movimento, não detinha essa posição. Ele acabou por não abrir mão de princípios republicanos e foi condenado à morte. Enforcado no Rio de Janeiro, em 21 de abril de 1792. Teve seu corpo esquartejado, onde pedaços foram deixados pelas estradas de Minas Gerais e sua cabeça fincada num poste, na praça onde hoje chama-se Praça de Tiradentes. É importante observarmos que a Inconfidência Mineira foi um movimento separatista, já que nesse momento Minas Gerais tinha um controle maior da economia do Brasil, coisa que incomodava a coroa portuguesa, já que essa queria cada vez mais reter impostos dessa região. Outra coisa importante de se falar é que muitas vezes é citado que o movimento levantava a bandeira da abolição da escravidão, mas é importante nós citarmos também que muitos de seus integrantes eles tinham escravos como propriedades suas. Essa ideia de herói nacional, que nos é divulgada nos dias atuais sobre Tiradentes, vem com a proclamação da República em 1889, quando militares restauram a figura de Tiradentes, tentando com isso utilizar personalidades anti-monarquia para uma construção de identidade nacional, sendo o Tiradentes um ex-militar também. As imagens que temos de Tiradentes são representações encomendadas pelos militares, anos depois da proclamação da República, e externam uma figura heroizada, sendo até messiânica. Não se tem, então, uma imagem verdadeira da época que o Tiradentes viveu. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo do nosso canal. Esperamos que tenham gostado e que tenham curtido as curiosidades do nosso quadro História delas e deles. Então, até a próxima!